Salve Maria, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Júlia e hoje, dia 25 de outubro, é o dia de Santo Antônio de Santana Galvão, nosso primeiro santo brasileiro. E para falar a verdade, eu pensei em várias formas de fazer um vídeo de homenagem para ele neste dia. Mas o que mais me tocou o coração mesmo foi realmente contar para vocês qual a minha história com este santo, o porquê ele é tão importante para mim e para a minha família. Então, nesse vídeo eu não vou estar contando a história de Santo Antônio de Santana Galvão, mas sim o porquê, graças a ele e à intercessão da Santíssima Virgem Maria Aparecida, hoje eu tenho uma história para contar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, o que aconteceu é que quando eu era ainda muito bebezinha na barriga da minha mãe, quando ela foi fazer o seu último ultrassom na gravidez, descobriram que o meu rim esquerdo era maior que o meu rim direito. E aí, quando eu nasci, então, fizeram vários exames porque não sabiam o que era isso, né? O porquê que tinha essa diferença de tamanho. E aí acabaram descobrindo que eu tinha estenose de Jupe, que basicamente é quando o ureter, que é aquele caninho que liga o rim à bexiga, ele era um pouquinho fechado. Então, a urina não saía do rim e chegava à bexiga da maneira que era para ser. Então ela voltava para o meu rim e começava a inchar ele. Por isso que o meu rim esquerdo era maior do que o meu rim direito. Então aí eu passei uns 2 anos e pouco tomando antibióticos para evitar uma inflamação e também fazendo acompanhamentos de 2 em 2 meses, fazendo vários exames lá no hospital. E segundo a minha mãe disse, eram exames que não eram muito legais de ser feitos e principalmente com bebezinhos. E só uma coisinha que eu gostaria de ressaltar é que no dia do meu nascimento, 13 de outubro de 2003, os meus pais já me consagraram a Nossa Senhora Aparecida. Então, nesse mesmo dia, já foi comprada esta linda imagem da mãezinha Aparecida, que me acompanha desde então. E eu tenho certeza absoluta e falo sem dúvida alguma que já no dia 13 de outubro de 2003, começou no meu coraçãozinho a minha grande devoção por Nossa Senhora, em todos os seus títulos, em especial Nossa Senhora Aparecida. Ela tem sempre caminhado comigo em todos os meus dias, intercedendo por mim e atendendo às minhas orações. Bem, voltando à nossa história, passados 2 anos de antibióticos e exames, o médico disse que o meu rim esquerdo tinha piorado. Então ele ia precisar marcar uma cirurgia para mim. Mas ele disse que era uma cirurgia simples, eu ia depois ter que usar o dreno e no dia seguinte eu já ia poder voltar para casa. Então tudo bem. Marcou a cirurgia, fui fazer a cirurgia e o médico saiu em viagem. Na noite daquele mesmo dia, a minha mãe foi me pegar no colo e ela percebeu que eu estava com pus no curativo. Então ela chamou a enfermeira desesperada, a enfermeira chamou um outro médico e esse outro médico disse que estava com uma infecção, ia precisar fazer limpeza, tirar o dreno, enfim, um monte de coisa, ou seja, eu já não ia mais sair no dia seguinte. E aí então vamos lá tirar o dreno. O dreno, gente, não é uma coisa pequena não, é uma coisa grande pra caramba, é um tubo grande e eles foram puxando e puxando e puxando de um lugar que estava infeccionado, então doía muito pra tirar. Então meus pais relatam que eu chorava muito, que eu sentia muita dor, porque era uma coisa realmente horrível de estar tendo que se passar. E aí fomos nessa, e saindo pus, e saindo urina, e tava muito ruim, de verdade mesmo. Tava péssima a situação. E então eu fiquei 10 dias internada, e lá pro 8º dia de internação, os médicos falaram que iam fazer ultrassom em mim pra ver como que tava, e iam me abrir pra limpar tudo que tinha pra ser limpo dentro do meu corpo. Só que eles alertaram os meus pais que isso não era uma coisa que era 100% de chance que ia dar certo. Porque eu já estava em estado de infecção hospitalar e o risco de quando me abrissem para fazer essa limpeza eu acabar tendo uma infecção generalizada, né, uma septicemia e acabar falecendo era muito grande. E então marcaram para fazer esse ultrassom para ver o que tinha exatamente para ser feito lá dentro do meu corpo antes de simplesmente chegarem e me abrirem. Então estava lá marcado para o dia seguinte ia ser meu ultrassom. Eu estava isolada no quarto, não podia sair para fazer nada, então eu estava lá trancada no quarto e minha mãe não podia tocar em mim também. Então ela sentada numa ponta do quarto, rezando o terço, pedindo para Nossa Senhora, e eu do outro lado do quarto, deitada
na maca lá sozinha, isolada de todo o resto do hospital. E aí, nesse momento, sem ninguém sequer encostar em mim, minha mãe lá do outro lado do quarto rezando o terço, pedindo, implorando na Nossa Senhora, eu falei assim: mãe, tira a mão da minha cabeça que tá me incomodando. Eu sentia, de fato, a mão da minha mãe na minha cabeça, mas não era a minha mãe aqui da terra, era a minha mãe do céu, a mãe de todos nós, Nossa Senhora Maria Santíssima. E aí então chegou o dia do ultrassom decisivo, né? Meus pais então foram lá para a sala do ultrassom, ajoelharam assim do meu lado enquanto me seguravam, para o médico poder fazer o ultrassom corretamente, né? Meus pais lá me segurando. E meu pai chorava muito. E aí o médico disse que não era para ele chorar porque aquele exame não doía. E aí meu pai olhou para ele e falou: eu não tô chorando por causa disso, eu tô chorando porque eu tô nervoso e eu tô rezando. Então meu pai estava lá ajoelhado, me segurando, rezando para dar tudo certo. E a minha mãe também rezando lá, segurando no meu peito. E a minha mãe disse que nesse momento ela sentiu uma mão sobre a mão dela, segurando ela. Mas aos olhos assim da carne não tinha ninguém lá segurando, mas nos olhos da fé nós temos uma ciência de que era a mão de Maria Santíssima que estava lá segurando a mão da minha mãe, segurando o meu peito, segurando o meu coração e garantindo que ia dar tudo certo. E aí o médico chamou outro médico na sala e chamou outro médico que chamou outro médico. E aí ficou lotado de médico aquela sala e nenhum deles sabia explicar o que estava acontecendo, porque aconteceu que aquela bolsa de pus estava parecendo que estava sendo segurada a minha pele. Ela não estava se espalhando dentro do meu corpo, ela só estava como que se alguém estivesse segurando ela só na minha pele mesmo. Então cancelaram a cirurgia porque não precisava mais abrir o meu corpo para fazer limpeza nenhuma. E eu continuei com tratamentos de antibióticos, muito caros por sinal, mas continuei só com o tratamento dos antibióticos e de injeções. E então, depois desse ultrassom, os médicos deixaram eu voltar para minha casa e era só então eu continuar tomando os antibióticos e aguardar a cicatrização. Só que os dias foram passando e chegou a mais de 50 dias em casa e não cicatrizava de maneira alguma. Então o médico queria de todas as formas que eu fizesse outra cirurgia, mas meus pais não queriam, né? Porque eu já tinha passado por outra cirurgia que não tinha acabado nada bem. E o médico insistindo de todo jeito que eu tinha que fazer aquela cirurgia. Nesse meio tempo, a minha tia, que na época vivia em Ubatuba, ia vir para casa para ajudar os meus pais, né? Porque estava difícil a situação. Só que para vir para cá, ela precisava antes parar em São Paulo e de lá vir para cá. Então minha tia perguntou para os meus pais se eles já tinham ouvido falar em São Frei Galvão, se eles já tinham ouvido falar nas pílulas milagrosas de Frei Galvão. E meus pais nunca tinham ouvido falar nisso. Então minha tia enviou um resumo da história do santo e falou então que já que ela tinha que passar em São Paulo antes de vir para cá, ela ia passar no Mosteiro da Luz, pegar as pílulas de Frei Galvão e trazer para cá. Ela fez dessa forma, nós tomamos as pílulas e fizemos a novena de Frei Galvão. E então ocorreu a cicatrização daquele problema todo que eu estava tendo. Finalmente cicatrizou. Mas o médico ainda assim, cético como era, achava que não tinha cicatrizado por dentro ainda, que só tinha cicatrizado a pele por fora, mas que o problema lá dentro continuava. E ele preferia, ao invés de fazer um ultrassom, simplesmente me mandar para a cirurgia. Meus pais bateram o pé e falaram que queriam um ultrassom antes disso. E o médico, bravo, não queria, achava perda de tempo, mas meus pais fizeram o ultrassom da mesma forma. E foi comprovado que estava tudo bem. Graças à intercessão de São Frei Galvão e da Virgem Santíssima, estava tudo bem. E então meus pais foram lá, levaram o ultrassom para o médico, provaram para ele que não precisava de cirurgia alguma, e o médico, todo cético, simplesmente virou e falou assim: olha, eu não sei por que vocês rezam, mas deu certo. E realmente não teve nenhuma explicação científica para o que aconteceu comigo, para esse problema todo que eu tive. E eu honestamente concordo que não tem nenhuma explicação científica, porque a explicação é da fé, a explicação é que se trata de um milagre. E milagre é uma coisa que você não explica, não tenta racionalizar para contar como foi. É uma coisa que simplesmente acontece pela fé.
Como Jesus Cristo diz, a tua fé te salvou. E é nisso que eu acredito e é isso que eu sei que aconteceu. A partir daí eu tive que fazer alguns acompanhamentos anuais por um tempo, coisa de ultrassons para ver se estava tudo bem e graças a Deus nunca foi registrado nada anormal. Então eu estou gozando de plena saúde graças ao bom Deus. E graças à intercessão da Virgem Santíssima Aparecida e de São Frei Galvão, pela misericórdia divina, hoje eu estou aqui gozando de plena saúde para poder ser uma testemunha de fé, para poder ser uma missionária do amor, para poder proclamar a verdade absoluta que é a nossa fé. E para poder também, com a minha vida, dar testemunho de que milagres acontecem, dar testemunho da existência de Cristo, da existência da intercessão dos santos, do poder dessa intercessão sobre nós. Então essa era a história que eu gostaria de partilhar com vocês. Gostaria de agradecer por terem assistido esse vídeo e pedir também a intercessão da Virgem Santíssima Aparecida e de São Frei Galvão sobre a vida de cada um de vocês. E lembrem-se, milagres realmente acontecem, basta termos fé e rezarmos fervorosamente. Fiquem com Deus e sob o manto de Maria.